nome é Pamela Mendanha, sou acadêmica do curso de Zootecnia da UFMT e o meu trabalho é sobre o início do desenvolvimento vertebrado, mesoderma e endoderma, da disciplina de Histologia Animal e Biologia do Desenvolvimento com o professor Dr. Adelson Joel da Silva. O mesoderma de um embrião em estágio de neurula pode ser dividido em 5 regiões. A primeira região é o cordo-mesoderma. Esse tecido forma a notocorda, que é um tecido transitório, cuja sua principal função inclui a indução da formação do tubo neural e estabelece o eixo corporal antero-posterior. O cordo-mesoderma ele se forma no centro do embrião, no futuro lado dorsal. A segunda região é o mesoderma dorsal somítico. O termo dorsal se refere à observação de que os tecidos em desenvolvimento originários dessa região estarão na parte de trás do embrião, ao longo da espina. As células nessa região formam os somitos, blocos das células mesodérmicas em ambos os lados do tubo neural, que irão produzir muitos dos tecidos conjuntivos das costas, osso, músculo, cartilagem e derma. O mesoderma intermediário forma o sistema urinário e os dutos genitais. Mais adiante da notocorda, o mesoderma da placa lateral dá origem ao coração, vasos sanguíneos e células sanguíneas do sistema circulatório, como também o revestimento da cavidade do corpo e de todos os componentes mesodérmicos dos membros, exceto os músculos. Ele também irá formar uma série de membranas extraembrionárias, que são importantes para o transporte de nutrientes para o embrião. E por último, o mesênquima da cabeça irá contribuir para os tecidos conjuntivos e a musculatura da face. Uma das principais tarefas da gastrulação é criar uma camada mesodérmica entre o endoderma e o ectoderma. Como mostra na figura do slide, a formação dos órgãos mesodérmicos e ectodérmicos não é subsequente à formação do tubo neural, mas ocorre sincronicamente. Essa haste epitelial ela se estende desde a base da cabeça até a cauda. E em cada lado da notocorda existem faixas grossas de células mesodérmicas. Essas faixas de mesoderma paraxial são referidas como as placas segmentares nas aves e mesoderma não segmentado nos mamíferos. Com a regressão dos sulcos primitivos, as dobras neurais começam a se aglomerar no centro do embrião. O mesoderma paraxial se separa em blocos de células chamados somitos. E embora os somitos não sejam estruturas transitórias, eles são muito importantes na organização do padrão segmentar de embriões de vertebrados. Os somitos eles geram células que formam as vértebras e as costelas, derme, pele dorsal, músculos esqueléticos das costas e os músculos esqueléticos da parede do corpo e membros. Os primeiros somitos aparecem na parte anterior do embrião e os novos somitos, eles brotam da extremidade rostral do mesoderma paraxial em intervalos regulares. Devido aos embriões eles poderem se desenvolver em taxas um pouco diferentes, o número de somitos presentes geralmente é o melhor indicador para definir o progresso do desenvolvimento. E a quantidade final de somitos formados é uma característica de cada espécie, então varia. A conversão de somitômero para somito é observada quando as células mais anteriores do somitômero se tornam compactas. E essa transição de um somitômero frouxamente compactado para um somito epitelial está correlacionada com a síntese de duas proteínas da matriz extracelular, a fibronectina e a N-caderina. As células de somitos normais recém-formados são organizadas aleatoriamente, mas logo elas se tornam organizadas e uma
uma bola de células epiteliais colunares, que circundam uma pequena cavidade repleta de células frouxamente conectadas. As células epiteliais elas se fixam umas nas outras através de junções apertadas. E a paráxis é uma parte essencial dessa conversão de mesênquima em epitélio. A célula do músculo esquelético é extremamente grande e é uma célula alongada que contém muitos núcleos. O desenvolvimento da musculatura esquelética ela envolve uma miogênese primária, que ocorre no embrião e posteriormente no feto. A miogênese secundária ela é responsável pela formação da maioria dos músculos fetais e na vida pós-natal são encontradas células satélites, que são células derivadas dos somitos, que em resposta ao exercício ou lesão muscular formam novos miócitos, permitindo a regeneração do músculo. Algumas das estruturas mais óbvias que derivam do mesoderma somítico são os ossos. E existem 3 linhagens que geram o esqueleto: o esclerótomo, que gera o esqueleto axial, o mesoderma da placa lateral, que gera o esqueleto dos membros, e a crista neural craniana, que dá origem ao arco branquial, aos ossos craniofaciais e à cartilagem. E existem também 2 modos principais de formação dos ossos, e ambos os modos envolvem a transformação de um tecido mesenquimatoso pré-existente no tecido ósseo. A conversão direta do tecido mesenquimatoso em osso é chamada de ossificação intramembranosa. Isso ocorre primeiramente nos ossos do crânio e, em outros casos, as células mesenquimatosas elas se diferenciam em cartilagem e essa cartilagem posteriormente é reposta pelo osso. Esse processo pelo qual uma cartilagem intermediária é reposta por células ósseas é chamada de ossificação endocondral. Ossificação intramembranosa é o meio característico pelo qual são formados os ossos chatos do crânio. São células mesenquimatosas derivadas da crista neural que interagem com a matriz extracelular das células epiteliais da cabeça para formar o osso. Se as células mesenquimatosas não contatam essa matriz, não será formado osso algum. Durante a ossificação intramembranosa, as células mesenquimatosas elas se proliferam e se condensam em nodos compactos. Algumas dessas células se desenvolvem em capilares e outras mudam sua forma para se tornar osteoblastos, que são células capazes de secretar a matriz óssea. A matriz colágeno-proteoglicana secretada é capaz de aglomerar sais de cálcio levados para essa região através dos capilares. Desse modo, a matriz se torna calcificada. Na maioria dos casos, os osteoblastos eles são separados da região de calcificação por uma camada de matriz pré-óssea, que é chamada de osteoide, secretada por eles. Ocasionalmente, esses osteoblastos eles ficam presos na matriz calcificada e se tornam osteócitos, que são as células ósseas. E com a continuidade da calcificação, as espículas ósseas elas se irradiam para fora do centro, que é onde começou a ossificação. Ademais, a região inteira de espículas calcificadas fica rodeada por células mesenquimatosas compactas que formam o periósteo. As células da parte interna do periósteo também se tornam osteoblastos e depositam a matriz óssea em paralelo com aquela das espículas já existente. Então, dessa maneira, muitas camadas de osso são formadas. A ossificação endocondral envolve a formação de tecido cartilaginoso de células mesenquimatosas agregadas e a subsequente reposição desse tecido por osso. O tecido cartilaginoso é um modelo para o osso que o sucede. Os componentes esqueléticos da coluna vertebral, a pelvis e as extremidades são primeiramente formados de cartilagem e posteriormente mudados para osso.
Esse processo coordena a condrogênese, que é a produção de cartilagem, com a osteogênese, que é o crescimento do osso. Os elementos esqueléticos, eles estão simultaneamente suportando uma carga, crescendo em largura e respondendo a estresses locais. As células que formam tecidos cartilaginosos, elas expressam escleraxes, que é um fator de transcrição ao qual é atribuída a ativação de genes específicos da cartilagem. A formação da cartilagem ela pode ser dividida em 3 fases: a proliferação do mesênquima, a condensação do mesênquima pré-cartilaginoso e a diferenciação do condrócito. A condrogênese ela é iniciada quando as células mesenquimatosas divididas da pré-cartilagem começam a expressar as proteínas da matriz extracelular, causando-as a condensarem em nódulos. Na condrogênese, as células, uma vez condensadas, elas se tornam condrócitos e começam a secretar proteoglicanos e colágenos específicos do condrócito. Em humanos, os ossos longos dos brotos dos membros embrionários, eles se formam de células mesenquimatosas que formam nódulos nessa região que irão se transformar em ossos. Essas células, elas se tornam condrócitos e secretam a matriz extracelular da cartilagem. As células mesenquimatosas em sua volta se tornam o periósteo. Logo após o modelo cartilaginoso ser formado, as células na parte central do modelo se tornam maiores e começam a secretar um tipo diferente de matriz, que contém diferentes tipos de colágenos, mais fibronectina e menos inibidor de protease. Essas células elas são os condrócitos hipertróficos. A sua matriz ela é mais susceptível à invasão pelas células de vasos sanguíneos do periósteo. Um capilar do periósteo invade, em seguida o centro da haste da cartilagem previamente avascular, e com a degradação da matriz da cartilagem, as células da cartilagem hipertrófica elas morrem e os osteoblastos, que são as células formadoras de ossos, transportados pelos vasos sanguíneos, começam a secretar matriz óssea sobre a cartilagem parcialmente degradada. Finalmente, toda a cartilagem ela é substituída por osso. E como o centro do modelo da cartilagem é convertido em osso, é formada uma frente de ossificação entre o osso recém-sintetizado e o restante da cartilagem. O lado da cartilagem dessa frente contém a cartilagem hipertrófica, que prepara a haste para a invasão dos vasos sanguíneos, e o lado do osso contém as células osteoblásticas, depositando a matriz óssea. Essa frente se espalha de dentro para fora em ambas as direções a partir do centro, enquanto mais cartilagem se forma em osso. Se fosse tudo isso, no entanto, não existiria o crescimento e os nossos ossos eles seriam somente do tamanho do modelo cartilaginoso original. Porém, com a frente de ossificação se aproximando dos finais do modelo cartilaginoso, os condrócitos próximos à frente de ossificação se proliferam antes de sofrer hipertrofia. Isso estica a parte final cartilaginosa do osso, fornecendo uma fonte para nova cartilagem. E essas regiões cartilaginosas no final dos ossos longos são chamadas de placas de crescimento epifisário. Essas placas contêm 3 regiões: uma região de proliferação de condrócitos, uma região de condrócitos maduros e uma região de condrócitos hipertrofiados. Como essa cartilagem ela se hipertrofia e a frente de ossificação se estende mais adiante, a cartilagem remanescente na placa epifisária se prolifera. Essa cartilagem ela forma a área de crescimento do osso. Então, dessa maneira, o osso se mantém em crescimento pela produção de novas células cartilaginosas que sofrem hipertrofia, permitindo aos vasos sanguíneos entrarem e morrerem à medida que a matriz óssea é depositada. Enquanto as placas de crescimento epifisário forem capazes de produzir condrócitos, o osso continua a crescer.
As placas de células de crescimento epifisário são muito sensíveis a hormônios e a sua proliferação é estimulada pelo hormônio de crescimento e fatores de crescimento semelhantes à insulina. Os osteoclastos, eles são provavelmente derivados dos mesmos precursores que as células sanguíneas e são responsáveis pela dissolução de ambas porções da matriz do osso, a inorgânica e a proteína. Os osteoclastos, eles se estendem em numerosos processos celulares na matriz, bombeando íons de hidrogênio oriundos do osteoclasto para o material em seu redor, acidificando-o e solubilizando-o. Os vasos sanguíneos também importam as células formadoras de sangue, que irão residir na medula pelo resto da vida do organismo. A proliferação das células epifisárias das células da placa de crescimento e da cartilagem facial pode ser interrompida pela presença de fatores de crescimento fibroblástico. Esses fatores parecem instruir os precursores da cartilagem de se diferenciarem em vez de se dividirem. Em humanos, as mutações nos receptores para fatores de crescimento de fibroblastos pode fazer com que esses receptores se tornem prematuramente ativados, e isso dá origem aos principais tipos de nanismo humano. Hormônios também são conhecidos por ter um efeito marcado sobre a epífise humana. O surto de crescimento puberal e amadurecimento subsequente da placa epifisária são induzidos por hormônios sexuais. Em condições de puberdade precoce, existe uma arrancada no crescimento inicial, tornando o indivíduo mais alto do que o seu par, seguido pela interrupção da divisão celular epifisária, permitindo que seu par alcance e ultrapasse o seu peso. Nem todos os mantos mesodérmicos são organizados em somitos. Adjacente ao mesoderma somítico está a região mesodérmica intermediária. Essa corda de células mesodérmicas se desenvolve no túbulo proneférico, que é o precursor do rim e dos dutos genitais. O sistema circulatório é uma das grandes conquistas do mesoderma da placa lateral, consistindo de um coração, células sanguíneas e um intrincado sistema de vasos sanguíneos. O sistema circulatório fornece a nutrição para o embrião vertebrado em desenvolvimento. O sistema circulatório é a primeira unidade funcional no embrião em desenvolvimento, e o coração é o primeiro órgão funcional. O coração vertebrado surge de duas regiões do mesoderma esplâncnico que interagiu com o tecido adjacente para se tornar específico para o desenvolvimento do coração. Essas células cardiogênicas migram para uma posição mediana ventral e se fundem para se tornar um tubo simples de células musculares que se contraem. Esse coração tubular se contorce, formando uma estrutura em forma de S, com um único átrio e um único ventrículo. A continuação do desenvolvimento, o ventrículo ele forma suas camadas e se prolifera mais rapidamente que o átrio. Os septos separam as camadas do coração e as válvulas se desenvolvem. Nos anfíbios, as duas prováveis regiões formadoras do coração são inicialmente encontradas na posição mais anterior da manta mesodérmica. Enquanto o embrião está sofrendo neurulação, essas duas regiões se juntam na região ventral do embrião para formar uma cavidade pericardial comum. Nas aves e mamíferos, o coração também se desenvolve pela fusão de primórdios pareados, mas a fusão desses dois rudimentos ocorre muito mais tardiamente no desenvolvimento.
mesoderma também faz com que as células pré-cardíacas comecem seu desenvolvimento como músculos do coração. O endoderma anterior pode fazer com que as células mesodérmicas não cardíacas expressem proteínas específicas do coração, tanto em aves quanto em anfíbios. Essa diferenciação ocorre independentemente nos dois primórdios formadores do coração, um migrando ao encontro do outro. As presuntivas células do coração de aves e mamíferos formam um tubo de parede dupla consistindo de um endocárdio interior e um epimiocárdio exterior. O endocárdio formará o revestimento interno do coração e o revestimento externo formará a camada dos músculos do coração que irão bombear por toda a vida do organismo. Com a continuação da neurulação, o intestino anterior é fechado pelo dobramento interno do mesoderma esplâncnico. Esse movimento junta os dois tubos, finalmente unindo o epimiocárdio em um tubo único. Os dois endocárdios ficam em uma câmara comum por um curto período, mas também irão se fundir. Existem 3 limitações principais para a construção de vasos sanguíneos. A primeira é fisiológica. Diferentemente de novas máquinas, que não necessitam funcionar até sair da linha de montagem, os organismos novos precisam funcionar mesmo enquanto se desenvolvem. As células embrionárias precisam obter nutrientes antes mesmo que exista um intestino, fazer o uso do oxigênio antes que existam pulmões, e excretar resíduos antes que os rins estejam prontos. Portanto, a fisiologia circulatória do embrião em desenvolvimento difere daquela do organismo adulto, e seu sistema circulatório reflete tais diferenças. O alimento não é absorvido através do intestino, mas pelo vitelo ou placenta, e a respiração não é conduzida pelas gueuras ou pulmões, mas através das membranas coriônicas ou alantóicas. Os principais vasos sanguíneos embrionários devem ser construídos para servir a essas estruturas extraembrionárias. A segunda limitação é a evolucionária. O embrião mamífero estenderá vasos sanguíneos até o saco vitelínico, mesmo não havendo vitelo no interior. Além disso, o sangue que deixa o circuito do coração passa por cima do intestino anterior para formar a aorta localizada dorsalmente. O terceiro conjunto de limitações é físico. De acordo com a lei dos movimentos dos fluidos, o transporte mais efetivo de fluidos é obtido por grandes tubos. Quando o raio dos vasos sanguíneos fica menor, a resistência do fluxo aumenta. A criação de vasos sanguíneos de novo a partir do mesoderma é chamada de vasculogênese. No intestino, pulmão, aorta e também no revestimento mesodérmico esplâncnico do saco vitelínico, uma rede de vasos capilares surge independentemente dentro de seus próprios tecidos. Nesses casos, os capilares não aparecem como extensões cada vez menores de vasos originados do coração. Pelo contrário, o mesoderma de cada um desses órgãos contém células chamadas angioblastos que se organizam em vasos capilares. Essa rede de capilares específicos do órgão finalmente se liga às extensões dos principais vasos sanguíneos. Vasculogênese não é o único meio de se produzir vasos sanguíneos. Em outros órgãos, notavelmente nos brotos dos membros, nos rins e no cérebro, vasos sanguíneos existentes se desenvolvem e enviam células endoteliais para o órgão em desenvolvimento. Esse tipo de formação de vasos sanguíneos, no qual novos vasos emergem da proliferação de vasos sanguíneos pré-existentes, é chamado de angiogênese. Alguns órgãos parecem produzir seus próprios fatores de angiogênese. A placenta é um órgão cuja função depende do redirecionamento de vasos sanguíneos existentes dentro dela. Quando a placenta primeiro é formada, induz a angiogênese secretando a proliferina, PLF, um fator parecido com o hormônio de crescimento.
conceito de célula-tronco. Enquanto muitas das células que possuímos hoje são as mesmas células que adquirimos quando éramos embriões, existem diversas populações de células que estão constantemente se regenerando. Perdemos e repomos aproximadamente 1.011 hemácias e pequenas células intestinais a cada dia. Elas são procedentes de populações de célula-tronco. Uma célula-tronco é capaz de extensa proliferação, criando mais células-tronco, que é chamada alta renovação, assim como uma progênie celular mais diferenciada. Células-tronco são uma população embrionária de células que sofrem um desenvolvimento posterior dentro de um organismo adulto. Na maioria dos casos, as células-tronco podem regular a produção de mais células-tronco ou mais células diferenciadas, quando o organismo é estressado por lesão ou pelo meio ambiente. Isso é percebido pelo aumento da produção de uma grande quantidade de hemácias quando o organismo sofre anoxia. A célula-tronco hematopoética pluripotencial é uma das células mais impressionantes do nosso corpo. A partir dela irão surgir eritrócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, plaquetas, mastócitos, monócitos, macrófagos dos tecidos, osteoclastos e os linfócitos T e B. Alguns fatores de crescimento hematopoéticos são formados por células estromáticas, que são fibroblastos e outros elementos do tecido conjuntivo da própria medula óssea. Outros fatores de crescimento viajam através do sangue e são retidos pela matriz extracelular das células estromáticas. No baço, as células-tronco estão comprometidas com o desenvolvimento do eritroide. Na medula óssea, o desenvolvimento de granulócitos predomina. O caminho do desenvolvimento percorrido pelos descendentes de uma célula-tronco pluripotencial depende de quais fatores de crescimento ela encontra, e isso é determinado pelas células estromáticas da medula óssea. Nas espécies avícolas e anfíbias, as primeiras células do sangue derivam do vitelo ou saco vitelínico. Essa população celular, no entanto, é transitória. As células-tronco hematopoéticas, que perduram por toda a vida do organismo, são derivadas da área mesodérmica que envolve a aorta. A função do endoderma embrionário é construir o revestimento de dois tubos dentro do organismo. O primeiro se estende através do comprimento do corpo, é o tubo digestivo. Brotos desse tubo formam o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. O segundo é o tubo respiratório, que cresce a partir do tubo digestivo, finalmente se bifurcando e se transformando nos dois pulmões. Os tubos digestivo e respiratório dividem uma câmara comum na região anterior do embrião. Essa região é chamada de faringe. Bolsões epiteliais exteriores da faringe dão origem às amígdalas, às glândulas tireoide, timo e paratireoide. Os tubos digestivo e respiratório são ambos derivados do intestino primitivo. Com o avanço do endoderma em direção ao centro do embrião, são formados o intestino anterior e posterior. Posteriormente à faringe, o tubo digestivo se constringe para formar o esôfago, o qual é seguido na sequência pelo estômago, intestino menor e intestino maior. As células endodérmicas
geram somente o revestimento do tubo digestivo e de suas glândulas, pois células mesenquimatosas mesodérmicas irão rodear esse tubo, provendo os músculos para o peristaltismo. O endoderma também forma um revestimento de 3 órgãos acessórios que se desenvolvem imediatamente em posição caudal ao estômago. O divertículo hepático é o tubo do endoderma que se estende do intestino anterior para dentro do mesênquima circunjacente. O mesênquima induz o endoderma a se proliferar, ramificar e formar o epitélio glandular do fígado. O pâncreas ele se desenvolve da fusão dos divertículos dorsal e ventral de intestinos. Ambos primórdios nascem do endoderma imediatamente caudal ao estômago e, à medida que eles crescem, eles se aproximam um do outro, para finalmente se fundirem. Os pulmões eles também são derivados do tubo digestivo, embora não tenham um papel na digestão. O tubo respiratório ele é constituído pelos pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar de dentro para fora das cavidades pulmonares. Por exemplo, as fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e os alvéolos. E essa foi a principal referência bibliográfica utilizada nesse trabalho. Muito obrigada pela atenção e esse foi o trabalho referente ao tema mesoderma e endoderma.